Olá, sejam muito bem-vindos a mais um The Nadia Cast. Tudo bem, Nadia? Tudo bem, Dani? Como é que você está? Tô bem, tô bem. Tô gostando da tua pele, gostando do teu cabelo. Me conta, isso é resultado da Índia? Não, Não? não é resultado da Índia. Ah, porque sabem que a Nádia ela foi fazer uma viagem para a Índia. E fiquei muito curioso com essa viagem porque cada foto que eu olhava da Nádia, nossa, eu vi uma Índia maravilhosa, porque a Índia que eu tinha estudado, que eu tinha visto, é uma Índia com muita pobreza, com muitos problemas sociais, uma Índia envolta até numa certa calamidade, que eu via, isso era o que eu via. Mas quando eu comecei a olhar as fotos da Nádia, eu falei assim, meu Deus, cara, eu quero essa Índia da Nádia. Agora eu vou te perguntar, como é que foi essa viagem para a Índia? Foi uma descoberta de uma Índia diferente. Mas confesso pra você que eu fui imaginando tudo isso, toda essa questão da pobreza, do barulho, mas eu acho que foi muito de como eu fui e como eu me dispus a ficar lá. Então, a maioria das pessoas, até tive várias reuniões essa semana com pessoas que eu não tenho tanto contato, são do meu âmbito mais de trabalho, e as pessoas falaram: Nádia, eu não sabia que a Índia era assim, mas eu acho que foi um pouco. Vocês viram a Índia pelas redes sociais pelo meu olhar. E eu acho que meu olhar estava um pouco diferente. Muito bom. A gente já teve essa conversa, né? Por isso que a gente está abrindo para vocês, porque é muito interessante. Porque o local que você vai visitar, seja ele qualquer lugar do mundo, ele é um local que tem uma energia, que tem uma história, que conta algo. E, no geral, no inconsciente coletivo da humanidade, a Índia, por exemplo, tem alguns estigmas. E, como a Nádia me disse, eles são verdadeiros. É isso mesmo. Tem muita pobreza. Porque nós vivemos de um lado, né, no Ocidente, onde o materialismo impera, onde a gente procura cuidar bastante da parte material. E pelo que você viu lá, eles cuidam mais da parte espiritual. É isso mesmo? Me conta. É, eu acho que, assim, primeiro, como a gente estuda muito sobre filosofia, a gente estuda filosofia, a Índia é o nosso start para tudo isso começar. Então, a gente estuda alguns textos sagrados que faz parte da religião deles lá, entende como é que é. Mas quando você vai para a Índia, e a minha vontade de conhecer a Índia era muito. Começou a partir do momento que eu comecei a estudar e entrar um pouco para saber como é que funciona. Quando você chega lá, você vê esse extremismo, que a gente vê aqui na parte do Ocidente muito pro lado do materialismo, do capitalismo, e não que isso seja ruim. É, tudo que você tá pelo caminho do meio é bom. Mas a partir do momento que você começa a ser extremista, o capitalismo fica, né, esse materialismo fica ruim e a questão da espiritualidade também, porque foi isso que eu vi na Índia, que na verdade a religião ela coordena tudo, ela coordena a economia, a forma como as pessoas vivem, né, os costumes. Então eu tive a oportunidade de viajar por estados muito pobres e assim eu falo que a gente viveu a Índia raiz mesmo, né? Eu não fui para Mumbai, que é a cidade onde tem mais, acho que mais condições assim, é mais famosa, até por questão da tecnologia, porque os indianos eles são bem desenvolvidos, né? Eles não adianta a gente pensar que a Índia é só a parte pobre, que não. Existe muita riqueza lá também. Mas eu tive a oportunidade de passar por esse lado da pobreza, onde a religião impera, né? Não só uma religião, não só um costume, mas várias religiões. E eles vivem muito intensamente isso. Muito, é muito forte. E isso direciona eles, né, o caminho deles. Então a gente passou por diversos templos de várias religiões, muitas cores. E aí a gente tem uma coisa que eu fui entender lá, a questão de. São duas religiões muito fortes, que é a hindu os hindus e os muçulmanos. Então, quando a gente estava começando a preparação para a viagem,
Roberto, que era o nosso guia, falou: olha, que a gente não vai encontrar carne. Tá tudo bem pra você? A comida? Eu falei: não, tudo bem, eu fico sem carne. Porque o hindu, ele não come a carne de vaca, né? Ele respeita, a vaca é sagrada. E o muçulmano não come a carne de porco. Então, para ter uma Um pacificação ali, o equilíbrio. equilíbrio, as duas religiões se respeitam, então nenhum come o bichinho do outro. Então você não encontra, claro que nas cidades mais desenvolvidas, eu tinha uma amiga que continuou a viagem, ela foi para outra região, para mais para o sul da Índia, e ela encontra carne de outras carnes lá. Mas na região onde a gente estava, que era mais ao norte, não, você não encontra, só a carne de frango mesmo, que é uma carne bem diferente, assim, meio esponjosa, assim, não tem muito gosto de É um frango. frango É diferente. um frango diferente. Exatamente. E tudo isso por conta dos costumes e da religião. Então, a gente estava conversando por que eu queria muito gravar esse podcast com essa história. Porque a gente tem que entender que no mundo, quando a gente não vive no caminho do meio, ou a gente vai para um materialismo excessivo de um lado, ou vai porque o próprio Akbar chama num dos livros de materialismo espiritual. O próprio caminho do espírito passa a ser um caminho tão forte que você esquece de, de cuidar de si próprio, cuidar do seu corpo, de ter uma boa roupa, de ter uma boa casa, de ter higiene pessoal, você deixa de lado, porque parece que quando você se foca muito num extremo, o outro é totalmente desnecessário, não é tão importante. Você me falou que a parte um pouquinho mais dura, para você que está escutando, mas pessoas às vezes mortas numa feira, no meio de uma feira, Exato. jogadas no chão, num canto. Jogadas no chão, passando mal. Você vê muito a questão da higiene pessoal, assim, que existe, né? Não é todo mundo, mas assim, a gente teve possibilidade de, por exemplo, caminhar no maior mercado de especiarias do mundo. E foi bem no segundo ou terceiro dia que a gente chegou na Índia, então assim, foi um choque de realidade muito grande. Porque é muita gente. Então, assim, a Índia é o país mais populoso do mundo, ela já passou a China. Então, onde você vê, não tem uma, duas ou três pessoas. Tem 300 pessoas. E assim, a gente vê a quantidade de homens, a maioria são homens, você não vê muita mulher. Existe mulher, mas a maioria são homens e é muita gente mesmo. Então, nesse mercado de especiarias que a gente caminhou, é muita pobreza, é muita gente circulando, vende de tudo ali. E você vê as pessoas fazendo xixi na rua. Não é banheiro, né? Mas é uma forma que eles usam pra fazer as necessidades ali na rua, porque não tem, é pra muita gente, não tem o que comporte pra todo mundo conseguir ir. Então você vê pessoas assim pessoas mais velhas, assim, fracas, deitadas no chão, que a gente vê que tá quase morrendo mesmo ali. Então, e o contrário também, né? Muita gente circulando, vendendo, comprando. Turista, assim, a gente não viu muito turista europeu, brasileiro, essas coisas assim, ocidentais. Então, assim, eles identificam muito fácil que você é turista, você é muito diferente deles, né? Até pela cor, pelo jeito de se vestir. Então você vê de tudo, assim, vê os extremos. Eu falo que é você viver realmente a dualidade ali, né? A todo Na momento. raiz. Todo momento. Então, e como pode? Na verdade, esse podcast não é pra gente só falar da Índia, que foi uma viagem maravilhosa, que foi muito mais uma viagem de mergulho interno que a Nádia fez, do que propriamente externo. Porque, na verdade, não importava muito o que estava acontecendo fora. Você estava radiante, eu te mostrei nas fotos. Você falou, não, o fotógrafo era muito bom. Engraçado que ele era tão bom que só ela parecia que tinha uma luz em volta dela, os outros que estavam juntos não pareciam. E eu te mostrei isso, e ela conseguiu ver, meu Deus, então, essa era você, curtindo. E, e vem de encontro com, eu falei inclusive hoje de manhã, vem encontro com uma frase que Giordano Bruno disse, né? Giordano Bruno, para quem não conhece, um grande pensador que foi, de alguma forma, punido por uma religião. Não vou citar aqui porque a gente não tem que criar amenidades com nenhuma religião. E
nesse confronto, ele foi preso num cubículo de 1 por 1. Então, ele não conseguia nem ficar deitado, nem ficar de pé. Ele só ficava agachado. E ele ficou 7 anos preso. E quando ele saiu, pediram para ele confessar uma coisa, do tipo, fale que o mundo não é redondo. Ele falou, não, o mundo é redondo, vou continuar falando que o mundo é redondo. Não foi isso. Mas o que eu estou tentando dizer é que apenas ele comprovou a teoria que ele tinha, continuou falando, então você não vai falar, a gente vai enforcar você. Falou, tudo bem, pode enforcar. E daí perguntaram, você quer falar mais alguma coisa? Ele disse, quero. Se a tua mente estiver no céu você estará. Se a tua mente estiver no inferno, lá você estará. Então a tua mente na Índia estava no céu, desde que você aterrissou lá, desde que você começou a viver essa experiência. Porque tudo na vida são experiências. E a forma como você está internamente reflete muito para quem olha de fora. Então, os teus olhos me mostraram uma Índia diferente. Então, a nossa vida, a forma que a gente encara a nossa vida, pode mostrar para as pessoas que elas podem também mudar a vida delas. Que elas podem não enxergar um problema como realmente algo finito. Parei nesse problema, morri. Aqui acabou minha vida, esse problema é muito forte para mim, ele é demasiado grande. E a gente sabe que nada é demasiado grande para você. Na verdade, os problemas são do tamanho da tua capacidade de resolvê-los. Deus é tão sábio que ele não te dá nenhum tipo de caminho intransponível. Não te dá nenhum tipo de problema que não possa ser resolvido. Mas a forma com que você encara a vida e as coisas, esse é o real significado e sentido de tudo, no meu ver. E você mostrou isso na prática. Então eu fiquei muito feliz em te ver praticando isso. Porque você poderia ser fútil. E você não é. Mas como assim fútil? Nossa, realmente, olha, a Índia é uma porcaria, não gostei, foi horrível, e as tuas fotos iriam mostrar isso. Mas não foi o que eu vi. Eu vi uma Índia que você conseguiu ver a beleza, é quando você consegue ver a beleza no pior. É quando você consegue enxergar um ser humano que fez um mal incrível para um monte de gente, e você consegue enxergar ele além daquilo que ele fez. Quando você olha e vê para trás uma criança que sofreu, que foi espancada, e que o que ele apresentou hoje é um reflexo de algo que ele viveu até hoje. Então, conseguir ver a beleza, ver a bondade por detrás das máscaras, por detrás da personalidade, é muito bonito, é muito legal. E você conseguiu ver, você conseguiu ir além. Mas sabe por quê? Porque você está enxergando isso dentro de você. Não tem como você ver fora o que você não vê dentro. Então quando você fala para mim assim, Dani, você é um guerreiro, você é iluminado, eu digo mesmo para você, não tem como, porque o outro é um espelho. Então eu fiz uma viagem incrível para a Índia através de você. E aí você tem vontade de ir? Não sei, talvez um dia eu vá, mas a Índia que eu vi através dos teus olhos foi maravilhosa, e eu adorei. Vi aquela montanha quando você estava de frente assim, no nascer do sol. Me emocionou. Imagino que você também tenha ficado emocionada. Muito. Por que isso? Porque todo lugar na Terra é sagrado. Todo lugar. Não importa o lugar. A tua casa é sagrada. O teu trabalho é sagrado. Porque o que é o sagrado? O que é sagrado? É tudo que você coloca Deus no meio. E se ele tá no teu coração, dentro de você, Ele está em tudo. tá em tudo. Ele está em tudo. E a pergunta é, Deus está em tudo, nós estamos dentro de Deus? Não importa. Só que você tem que acreditar nisso. Porque não importa a forma que você disser essa palavra, ou a forma que você acreditar nesse Deus, mas quando
Quando você realmente sente que aquilo que você pensa é uma verdade, as coisas começam a se materializar para você como verdade. Então a gente trilha um caminho de autoconhecimento através do que nós consideramos agora ser uma verdade vista por alguém, uma verdade vista por esse cara, por Akiba. Ele viu uma verdade e ele tenta passar para a gente. E através do conhecimento que ele passou nos livros e das mentorias que a gente começou a ver a nossa verdade através dos olhos dele. Nossa, que legal. Para um dia você fazer o que você fez, chegar lá e ver a tua verdade. Porque aquela é a tua Índia. Você poderia escrever um livro sobre isso, sobre a tua verdade. E isso ajudaria milhões de pessoas a ver a verdade de um outro ponto de vista. E assim a vida vai continuando, vai seguindo, criando as suas interligações como uma rede, e as pessoas vão se ligando uma a outra através de afinidades, através de contrastes, e a gente vai aprendendo pelos olhos do outro, aprendendo pelos nossos olhos, aprendendo pelo passado do outro, pelo nosso passado, aprendendo pelo possível futuro que aquela pessoa possa ter e pelo meu possível futuro. Só que tudo se realiza dentro do agora, dentro do que a gente vive aqui. Isso me lembra, se me alcança por favor aquele livrinho O Poder da Mente, me lembra desse livrinho que ele fala de 5 faculdades que nós temos na mente. E é interessante que essas 5 faculdades, elas retratam o seguinte. O Akbar diz que a gente tem 5 faculdades mentais, uma delas ligada ao passado é a memória. Então, a memória de tudo que aconteceu para trás retrata muito quem você é hoje. Então, se você me diz, eu sofri muito bullying na infância. Nossa, mas você é um baita empresário hoje. Sinal que você venceu esse bullying, né? É. Então, peraí. Então, o bullying pode ser ruim? Pode, claro que pode. E é. Mas como que você encarou esse bullying? Esse bullying te derrubou ou ele te transformou na heroína que você é hoje? Então, a memória, ligado a tudo que você viveu e refletindo muito no que você é hoje. Então, essa é uma faculdade mental. Por isso que a gente estimula muito a memória. Você tem que trabalhar em processos mentais que te levem atrás para você poder, às vezes, rematrizar. Como assim rematrizar? Ué, a matriz é um trauma que você teve e que reflete num comportamento que você tem hoje que é, às vezes, antissocial. Porque você é raivoso. Algo lá na sua infância te trouxe raiva para o momento presente. O que você faz? Você tem que voltar lá atrás com o teu pensamento, com a tua memória. E para aquele momento, momentos... respirar fundo, às vezes é doloroso demais. E às vezes a parte da psicologia faz muito isso. E te levar, dependendo da corrente que a psicologia possa trazer para você. Mas aqui a gente não está falando disso. Você pode frequentar, claro que pode, deve, inclusive. É um trabalho de autoconhecimento quando você busca um psicólogo, um terapeuta para te ajudar. Mas você pensou que você pode também se ajudar um pouco? Porque você faz terapia numa psicóloga todo dia? Não, é muito caro. Ah, tá. E então você faz uma vez por semana, porque você é bem sucedido, então você faz 4 sessões por mês, porque você é bem sucedido. E os outros 6 dias da semana você faz o quê? Eu fico retrabalhando aquele processo. Ah, legal. Ou fico anotando as coisas para poder chegar no dia da psicóloga e falar para ela. Falar. E você não pode trabalhar isso internamente? Você não pode entrar, às vezes, num estado meditativo e voltar um pouco numa situação e, com os teus próprios recursos, trabalhar aquilo, rematrizar, entender por que as coisas aconteceram? Dani, mas eu acho que muitas vezes a nossa tendência, e eu fiz isso por muito tempo, é você fugir. Não querer encontrar, não querer olhar para si, porque dói. Claro, o bullying também dói. O bullying também dói. E o bullying te trouxe até aqui. E aí?
Aí você veio pro mundo achando que o mundo é brincadeirinha? Que o mundo é tranquilo? Não. Tem que ir de Tem que. encontro. Por isso que é um caminho do guerreiro. Por isso que você tem que ser forte. Por isso você tem que ser resiliente. Por isso você tem que ter disciplina. Todo mundo fala isso nas redes. Os grandes que você vai acompanhar pelas redes, esses grandes que se tornaram algo, eles falam disso. De disciplina, resiliência, suportar a pressão, se retransformar, se ressignificar, Persistência, persistir, consistência. consistência. Por que eles falam isso? Porque isso Esse levou é o eles. caminho. Esse é o caminho. Então, se você tá aí chorando as pitangas, cara, desculpa, você não vai a lugar nenhum. Vai, talvez ser, pobrezinho, coitadinho, Vítima. vítima. Por isso que tem que matar a vítima. Então, voltando para 5 faculdades, você achou que eu me perdi? Não me perdi, não. Estamos na primeira. A primeira, que nós falamos da memória. Então, fui, trabalhei a memória, sei que é possível trabalhar algo que aconteceu. Como? Ressignificando. Se há um trauma, eu vou lá e vou tentar me perguntar por que a minha mãe, às vezes, fez tal coisa. Será que eu me coloquei no lugar dela para saber o que ela estava pensando? Ou será que foi o melhor? Ou ela nem quis, de alguma forma, me machucar? Ou a situação lá não quis me machucar? Então, eu posso, às vezes, ressignificar. E posso, às vezes, perceber que aquilo me motivou a fazer outras coisas. E ser quem eu sou hoje. E daí eu tiro um pouco do peso daquilo. Tire o peso daquilo. Porque aquilo trouxe você até aqui de qualquer jeito. Então, entenda a memória. Outra faculdade da mente é uma que leva ao futuro. Uma levou ao passado, outra leva ao futuro, que é a imaginação. Imaginar. Então, estava muito em voga um tempo atrás, o segredo, né? Que as pessoas falavam, nossa, tem que visualizar o que você quer ser no futuro. Se fosse simples assim, não teria mais gente pobre no mundo, né? Só sentar aqui. Era só sentar, visualizar você milionário e acabou. Mas não é tão simples. Mas é um passo. Você tem que aprender a se visualizar no futuro como você quer estar. Se visualizar mais inteligente. É como se o eu de agora, em momento de meditação, se visse no futuro e falasse no teu ouvidinho. Coisas que o pai e a mãe podiam ter falado lá atrás. Do tipo, você é inteligente, filho. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, filho. Você é um potencial de infinitas possibilidades, filho. Filho, eu te amo. Filho, você é maravilhoso. Filho, você é um guerreiro. Filho, você vai enfrentar problemas na vida, sim. Mas você vai resolvê-los um a um. Porque não existe problema intransponível. Existe a forma de encará-lo e a forma de resolvê-lo. Lá atrás alguém poderia ter falado isso para você. Você mesmo pode voltar atrás e falar para você mesmo isso. E no futuro também. O de agora fala para aquele do futuro. Porque você se visualiza daí como uma estrela de Hollywood caminhando na calçada da fama. Linda e maravilhosa. Podendo tudo que quiseres. Você se imagina. Imaginação. Aí essas duas faculdades mentais levam a outra, que é o presente. E o que tem aqui no presente? O que você acha, Nádia? Quando você me olha com esse teu olhar e você está prestando o que em mim aqui? Atenção. Porque você está vivendo o presente. Então, o presente é outra faculdade mental que é a atenção, a concentração. Estar aqui fazendo isso que você está fazendo. O podcast. Você não está no celular preocupado se está acontecendo alguma coisa com alguém da tua família. Você está aqui. Tá, Dani, mas se tocar o celular e minha mãe pedir, eu preciso que você pare a gravação e venha me atender. Aí você faz o quê? Para a gravação e atende ela. Porque existem prioridades. Ela está precisando de você. É Mas isso. você está aqui, com Mas você tá consciência aqui. e presente. E daqui você pode estar no celular, e daqui você pode voltar para cá, e daqui você pode estar com o teu filho, mas estar no presente. Vivendo o presente. O duro é quando você está aqui conversando, aí você olha lá ao longe, tem outras duas pessoas conversando e olhando para você. Daí eu estou conversando com você, um papo legal, e de repente minha cabeça começa assim, eita, o que esses dois estão falando de mim? Ué, estão olhando para mim, você dá uma olhada para trás, não tem ninguém ali atrás, só pode ser de mim. Aí você começa, eu vi bem, eu não fui com a cara daquelazinha, aquele cabelo dela, olha que cabelo desgrenhento. Você começa a criar uma defesa na tua mente,
xingando o outro sem conhecê-lo. Quem que ela pensa que é? Quem que ela pensa que é me olhando Eu vou lá e e ela falando vai em ver. mim? E daí remete, porque você é bucudo. Você vai. Tudo bem? Eu não conheço vocês, mas vocês estão me olhando demais. A gente lembrou você de um podcast. Você é maravilhoso. Aí cai tua cara. E aí? Aí você sofreu uns instantes porque a tua cabeça viajou na maionese pelas inseguranças que você tem. E isso acontece a maior parte do tempo. Com todo mundo, a maior todo parte do mundo, tempo. exatamente. Não crie coisas, espera o problema bater na tua cara. A hora que o problema bater, opa, o problema tá aqui. Não crie problema onde não tem. 95% das coisas que a gente cria na cabeça não existe. Não existe. São fantasmas. Aí eu falo pra ficar no vazio, o pessoal não entende. Eu vou ficar no vazio assim. Não é ficar no vazio, que nem um bobo, que nem... tem um termo científico para isso, né? Panaca, né? Não ficar que nem um panaca. Da física quântica. Da física quântica, panaca. Panaca. Não é isso. Espera. Esses dias aconteceu uma situação de um amigo que bateu no carro e daí ele estava tentando antecipar e sofrendo o antecipadamente. Eu falei, a dor de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu falei para ele, você tem seguro? Eu falei, tenho. Pronto, só isso. Você tem seguro? Tem. Se precisar, você aciona ele. E ponto. Tá, mas e se for num lugar e for mais barato a pintura? Ótimo, é mais barato. Você já tem o pior, que é você ter que pagar a tua franquia. Acabou. É verdade, você tem razão. Então relaxa agora. Você tem razão. Pra que ficar sofrendo 7 dias por causa daquilo? Você nem teve a resposta da outra pessoa ainda. Não sofra. Não sofra. Pare de ficar pensando. Você tem que pensar de forma estratégica, sim. Qual a estratégia? Tem um problema, bati no carro, tenho seguro? Tenho. Quanto é a franquia? Tanto. Não tenho dinheiro para pagar a franquia. Para quem que eu posso pedir emprestado? Para esse. Ligou. Cara, se eu precisar, você me empresta tanto e tanto? Empresto. Ok. Resolvi meu problema antecipadamente. Isso é estratégia. Mas não fiquei sofrendo. Ou a outra estratégia também tenho franquia, tenho seguro? Tenho. Vou ter que pagar a franquia? Vou. Tenho agora? Não. Mas espera vir o problema primeiro, depois eu vou ver como eu resolvo. Pronto. E pá, aparece. Aí você é tão tranquilo, tão calmo e tão assertivo, que de repente aparece na tua conta o dinheiro para pagar a franquia e você não sabe de onde é que veio. Aí você vai olhar, um amigo que te devia, depositou um dinheiro que você não esperava. Você fala, cara, que Deus é esse, cara? Que energia é essa? Tudo porque você está tranquilo. Porque você está fazendo o que deve ser feito. Está consciente. Está consciente. Está no agora. Está na atenção do momento. Já falamos de 3, né? 3. Ou seja, jogamos lá no passado memória, no futuro imaginação e no presente atenção, concentração. Gosto de falar das duas. Aí tem um quarto ponto da mente que é interessantíssimo. Que é o discernimento. Você passa a discernir tudo de outra forma. Mas por que discernir? Porque você começa a ver que tem o certo e o errado. O discernimento, você vê que, cara, se eu ficar pensando bobagem, não vai me levar a lugar nenhum. Isso é discernimento. Você está discernindo o certo do errado. Você já não erra mais. Você não fica sofrendo por antecedência. Você começa a discernir as coisas. Mesmo que o caminho a seguir seja mais difícil, você vai porque você sabe que é aquele caminho que você tem que ir. Isso. Isso é discernimento. Isso é discernimento. Você está discernindo. E esses 4 pontos, memória, imaginação, atenção e discernimento, te levam ao 5º ponto, que é a 5ª faculdade mental, que é a consciência. Tem um livro que fala sobre isso, né? Anatomia da consciência. Temos 2 aqui, e esse aqui é a Revolução da Consciência. Lá e aqui. Mas não leia esse sem ter lido aquele. Isso, precisa. Porque senão vai ter que voltar. Vai ter que voltar. E com consciência, Nádia, você faz tudo. Com consciência você faz uma dieta. Com consciência você faz atividade física. Com consciência você bebe água. Com consciência você descansa. Com consciência você faz o que deve ser feito. Porque você tem consciência. Você já passou pelas outras faculdades, você já sabe o que é certo e o que é errado. Aí você tem consciência.
Daí não tem mais o, mas eu mereço, mas eu quero, bate o pezinho, criancinha. Você é tão criança ainda? Você não cresceu? Você não chegou na vida adulta? Que o querer é muito infantil? Que o dever é sagrado? Você deve fazer. Sabe quando um pai, porque vê a sua família ameaçada, ele vai lá e ele enfrenta o que tem que enfrentar, por exemplo, um bandido que está ameaçando sua esposa e sua filha? Tá, mas ele pode morrer, Dani. Ou o cara pode matar também a esposa e a filha. E ele, porque deve fazer o que ele deve fazer, como pai, como guerreiro, ele vai e enfrenta. Ou apazigua a situação, pega a filha e a esposa e põe atrás dele. Não é aquele marido que tem um problema e sai correndo antes, deixa a esposa e a filha e sai correndo. Ou aquele pai que tá segurando uma criança no colo brigando com outras pessoas. O que é isso? Você não tá protegendo o teu, o indefeso? Tu vai brigar com outra pessoa de forma física, segurando uma criança? Isso pra mim não entra na minha cabeça. Você pega, põe atrás de você e defende quem você precisa defender. Mas por quê? Mas eu não queria que tivesse acontecido. Mas aconteceu. Então, faça o que deve ser feito. Dani, tô aqui prestando atenção no que você tá falando e eu tô pensando assim, a gente tá muito em sinergia no que a gente vai falar, porque a gente sempre fala, já falamos aqui no podcast que a gente pega o tema na hora e a gente sabia que a gente ia falar hoje sobre Índia, porque a gente prometeu, né, antes de eu ir que a gente ia falar alguma coisa sobre, e assim que eu cheguei a gente participou de um curso juntos, e eu cheguei na sexta, no sábado a gente se encontrou e eu lembro que estava almoçando junto, e a gente trocou acho que 6 palavras e eu já me emocionei, assim, e a gente falou, vamos falar sobre isso. Mas tem uma coisa que fez com que tudo isso acontecesse, fez com que você visse a Índia dos meus olhos, que as pessoas meus amigos, vissem o que eu passei lá. Eu aprendi uma coisa na Mente Ronin, só que eu aprendi na teoria. E quando a gente começou a fazer esse projeto junto, de dedicar um dia da nossa semana para gravar, eu sempre ouvi muito assim, viva o momento presente. Só que era um fundamento que eu tinha conhecimento, eu estudo muito, mas eu ainda não tinha colocado em prática. E eu lembro que desde o ano passado, depois de momentos bem difíceis que eu passei durante o ano, de mudança, de decidir que eu ia seguir por esse caminho de encontro comigo mesmo, e eu sempre falo aqui que é uma autopista, não tem retorno, e às vezes nessa autopista, né, tem mato, tem uns bichos meio estranhos, umas pedrinhas no meio do caminho, umas pedrinhas, umas pedras grandes, mas quando você decide que você vai enfrentar essa autopista, você vai. Na verdade, não tem como você voltar. E eu decidi que eu ia viver o momento presente, porque eu sempre escuto que a iluminação, você está 24 horas da tua iluminação. Ou seja, o que que o Akbar fala. o que é a iluminação? É você ficar 24 horas vivendo o momento presente. E é impossível, a gente não consegue, porque qualquer distração a gente já sai, né? Vai. E eu, como uma boa engenheira, criei alguns checklists na minha cabeça que eu iria começar a prestar atenção no momento presente. E a gente não combinou de falar das 5 faculdades, mas foi esse momento presente que me fez estar na Índia 100% do tempo. Então, não foi as fotos, não foram as belas paisagens ou o caos de alguns vídeos de buzina e gente, e 15 pessoas em cima de uma moto, mas eu não deixei ninguém entrar naquele momento. Eu me permiti viver aquele momento comigo. Eu me permiti viver 100% do tempo ali presente. E eu sempre falo assim que eu fiz excelentes viagens para lugares muito lindos. A Índia não é um lugar turístico. Você não chega para um amigo e fala, vamos para a Índia passear. Não vai, porque todo mundo sabe. A gente tem amigos que falam, meu pai fala, você nunca vai me pegar indo para um lugar desse, porque é um caos. Só que você encontra ordem no caos. Você precisa do caos para você entender onde é que está a tua ordem. Por isso que você me chama de agente do caos? Agente do caos, porque eu encontro a minha ordem no caos. Então foi isso. É isso que você viu de diferente. Foi eu viver o momento presente ali. Então as pessoas que estavam comigo eram pessoas excelentes. Porque eu quis ser excelente comigo.
Então não tem como você ser a melhor pessoa, encontrar pessoas boas se você não é uma pessoa boa. Não tem como você estar num lugar bacana se você não é bacana. Eu não deixei problemas entrarem nesse período. Foi a primeira vez que eu viajei sem computador. Foi a primeira vez que eu deixei a minha equipe no comando e falei pra todo mundo: gente, o show tem que continuar, vocês dão conta daqui. Vocês vão ter que se virar. E deram, né? E deram conta. Maravilhosamente bem. É. Então, não foi isso, assim, essa é a explicação. Não existe outra explicação. É estar no momento presente. E eu sempre lembro do exemplo que você dá. A gente tá aqui gravando podcast, tá aqui gravando podcast. O que tá acontecendo da porta pra fora? O celular tá no modo avião. Ok, a hora que a gente acabar aqui, a gente vai olhar e vai resolver o que tiver que resolver. Apagar os incêndios que tiver que Apagar os apagar. incêndios. E pronto. E sabe por quê? Porque no momento presente não tem dor. A gente não sofre aqui. Não tem, você tá aqui, você não tá sofrendo com o que vai acontecer com o futuro e você nem tá remoendo o que aconteceu no passado. Você Muito tá bom. aqui. Muito bom. Aqui não tem dor. E por sentir tanta dor no passado, eu falei, não quero mais sentir isso. E como que eu não sinto? Estando aqui, fazendo o que tem que ser feito aqui. Então, o que eu senti de dor, as experiências ruins que eu tive, me trouxeram pra cá. Então, se eu pudesse dar um recado hoje nessa gravação, não é, vá pra Índia, vem comigo pra Índia, que é a melhor equipe que tem. Até porque são as pessoas que estão lá que fazem, né, a viagem ser... É sempre sobre pessoas. Porque são as pessoas que estão com você compartilhando esse momento. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Eu falei pra você, eu já fui pra Paris e tava ruim. E eu fui pra Índia e tava bom, mas não foi o lugar que mudou. Isso. Fui eu que me dispus a fazer essa mudança. E é sobre cada um. Não importa o lugar. A gente tem que estar feliz aqui em Curitiba, no endereço que a gente tá. Eu sempre falo isso. Então, Eu só vou repetir. Isso vai ficar emblemático. É sobre cada um. Não importa o lugar. Eu vou repetir. É sobre cada um. Não importa o lugar. São as pessoas. São as pessoas. É você acordar 4:30 da manhã e ir para um lugar que você está feliz. Porque você vai encontrar pessoas. Não é sobre material ou sobre ir pro lado espiritual. Você tem que estar bem onde você tá, com as pessoas que você tá. E não adianta querer mudar o mundo. Muda você. Isso me mudou. Eu não tô falando isso porque eu tô dando um exemplo do vizinho ou... Não, sou eu fiz isso. E eu tenho que fazer isso todo dia. Tem que acordar de manhã e escolher isso. Escolher ser melhor primeiro pra mim. A primeira dimensão sou eu. Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então, foi tudo maravilhoso. Foi um caos. E eu falei pra vários amigos meus que eu fiz lá. E todo mundo perguntava, nossa, você foi viajar com amigos? Não, eu encontrei essas pessoas aqui. Eu nem sabia quem ia estar lá. Eu conheci o Roberto online. E as pessoas que estavam lá, a gente se encontrou e foi maravilhoso. Então eu falei pros meus amigos que eu ia gravar um podcast sobre a Índia, eles até perguntavam, o que é esse negócio de mente ruim? Eu falei, eu vou gravar e vou dedicar pra vocês. Mas foi maravilhoso encontrar essas pessoas, saber a história delas, compartilhar 15 dias, todos os dias, café da manhã, almoço, janta, abraçar aquelas pessoas, uma mãe que estava lá com saudade dos filhos. Tudo isso foi mágico. Mas... E tá no meio do caos, do barulho, daquele trânsito infernal e você conseguir fechar teus olhos e não escutar o barulho. Só sentir o teu coração ali batendo. Isso foi um dos momentos assim que eu falei, é isso, esse é o caminho. Então, esse é um pouquinho do que eu aprendi lá e do que eu aprendo há muito tempo e eu pude colocar em prática. Que eu acho que isso que é o mágico. Fiquei sem palavras, não é isso que ela falava no início? Fiquei sem ter o que falar. Tô até pensando em encerrar. Nádia, muito obrigado por todo esse ensinamento. Porque isso foi um ensinamento. E o mais legal, você viveu isso. É teu, ninguém tira. E as pessoas agora começam a ver com os teus olhos a forma de viver a vida de forma mágica. Parabéns por estar nesse processo.
Muito obrigado por compartilhar. Obrigado a todos. Um beijo. Obrigado, Nádia. Obrigada, Dani. E tudo isso aconteceu porque você realmente me ajudou. É o meu agente do Tamo caos. junto. Nós estamos juntos. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Abraço.